Então, eu vou lá. Então, vou apresentar formalmente o Alan Fontes, nosso convidado de hoje. Aqui, ó, nascido em Ponte Nova, Minas Gerais, é mestre em artes visuais pela Universidade Federal de Minas Gerais e, frequentemente, ele é descrito como pintor do espaço tridimensional. Muitas vezes excede os limites da tela e cria ambientações cenográficas que incorporam imagens apresentadas sobre a tela. Fontes já participou de exposições nacionais e internacionais, várias, eu vou citar algumas aqui, entre elas a Casa Paço das Artes em 2007, Black House, Volta a Nova York em 2018 e coletivas como Mostra Bolsa Pampulha, Museu de Arte de Pampulha, Belo Horizonte 2014 e muitas outras coisas, tá? E também é artista representado pela Galeria Kogan Amaro. E aí, mais uma vez, eu agradeço a Kogan por esse encontro feliz, né? Somos ambos da galeria, então é muito legal a oportunidade de conhecer outros artistas também participando. Ok? Então, Alan, vou começar as perguntas, né? Então, pergunta 1. Como que a pintura aconteceu na sua vida? Porque a gente experimenta muitas coisas, de repente, pintura. Bom, na verdade, quando eu optei em fazer Belas Artes, eu já tinha uma experiência ali, mais ou menos, de infância com a pintura, que era uma experiência até então mais artesanal mesmo e técnica, né? E quando eu entrei na Escola de Belas Artes, eu já tinha um pouco a vontade de trabalhar com pintura, assim, já era uma das linguagens que mais me interessava dentro do curso. Embora passei por muitas outras disciplinas ali dentro, né? Quase cheguei a fazer escultura, também formei no desenho e no cinema de animação fiz assim quase também a conclusão disso assim. Mas realmente a pintura era o que, de certa maneira, era o principal do trabalho, né? O que estava sempre guiando as outras experimentações e as outras conversas. Na verdade, eu sou um pouco, não sou tão preso à ideia de que eu seja só pintor ou que eu trabalhe só no campo da tela, né? Eu deixo isso muito como um artifício que você tem de artista para poder experimentar, criar e se expressar. No meu caso, acontece mais pela pintura, como um pensamento assim que guia as ideias, né, os conceitos, mas é mais ou menos por aí. Então, foi em 2000 que eu entrei na Escola de Belas Artes. Atualmente sou professor efetivo da área de pintura, do ateliê de pintura da Escola de Belas Artes. Então, assim, minha vida sempre foi um pouco ligado à produção da pintura e à vida acadêmica, né? Sempre tive uma atuação como artista paralelo a essa atuação docente na Escola de Belas Artes e na Escola Guinhar, que são duas escolas aqui de Minas Gerais. Sim. Essa era uma das perguntas, né? Então, já que você foi por aí, já vou pular um monte, vou para a pergunta lá na frente. É assim, ó, por falar dessa experiência da aprendizagem, né? Você, né, assim como eu, somos ambos professores, né, dentro de grandes universidades, né? Como é que você percebe, né, esse teu trânsito nesse lugar de professor, artista, pesquisador e mentor? Como é que é isso para você? Como Bom, professor, artista, pesquisador, mentor. é algo relativamente natural, porque foi se formando desde a minha graduação, né? Desde o curso de Alan deu uma graduação, travadinha. certo? Voltou? Voltou. Ok. Desde do meio do curso da minha graduação, eu já tinha uma atuação muito grande na pesquisa, uma atuação na docência, fazendo projetos de docência, e com o meu trabalho de ateliê. Então, logo quando eu saí da graduação, no ano seguinte, eu já comecei a dar aula na graduação da Escola de Artes. Então, assim, foi sempre uma coisa que eu praticamente não conheço algo diferente dessa atividade paralela. Assim, sempre fez parte disso. Sim. De tudo que você falou, na verdade, o que mais eu me considero seria mais mentor, orientador do que professor no final Sim. das contas, né? Porque a gente Sim. sente que você não está ensinando, que você está orientando, compartilhando com um artista que tem um pouco menos de experiência que você, mas que vocês estão na mesma ali dentro. Talvez nas disciplinas mais técnicas do início você está ensinando, mas na maior parte do curso você está orientando, né? Tendo uma conversa, assim. E particularmente para mim, eu sinto assim que esse ambiente que você tem de uma escola de belas artes, de estar ali sempre lidando com alunos, ideias novas, isso Sim. faz o seu trabalho de artista estar sempre também num campo de movimento, assim, né? Você nunca Sim, de sente que você está desafio, né? parado ali dentro, né? Então isso tem uma troca muito grande, que você cede muito para o aluno, mas que você recebe muito mais, assim, desse ambiente acadêmico, assim, para sua produção de artista, né? Então, eu gosto de dizer que, em termos de profissão de artista,
A docência, a escola de belas artes, é aquele momento que não entra ali na parte do mercado, da consequência, é a coisa do Sim, pensamento. Você está com pessoas sim, que estão querendo pensar a arte, criar, então é algo que eu acho muito produtivo para guiar o meu trabalho, assim, sabe? sim. Eu percebi isso Você deve também, é saber isso legal, né? também, né? Porque... Né? 20 anos nessa, né? 20 anos nessa de docência, né, pesquisa, e é exatamente isso, né, porque nos coloca no lugar, né, as gerações vão vindo, né, e vê as novas referências, né, os novos jeitos de pensar, né, então nos atualiza também, nos provoca e nos atualiza, né, e faz repensar a nossa produção, e ao mesmo tempo, né, a gente vai crescendo junto, né, é um processo de crescimento e Sim, atualização, acho que é isso, crescimento e atualização contínua, né? Não dá para você, agora já sei tudo, imagina, né? com Impossível. certeza. E é um privilégio grande também que você começa a ter a oportunidade de notar ao longo do tempo como que as questões vão mudando, como que as Sim, gerações de alunos vão trazendo questões novas para a gente, sabe? sim, Então, isso é muito rico, você poder acompanhar essa parte. Nos momentos em que a carreira me solicita, por exemplo, que eu tire às vezes um ano para ficar por conta da produção, eu sim, quase sempre nesse final de período eu vou me sentindo um pouco entrando num ciclo de isolamento mais repetitivo, assim, que eu penso que se eu não tivesse dentro da universidade, poderia levar o meu trabalho a um local assim mais fixo, que não me interessa muito como artista, sabe? Então, sim. O espaço é da muito troca é rico. importante no Uhum, processo. Sim, é. bonito isso. Blá, 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 vamos lá. Então, né, aí tem um momento que é interessante, né? Então já vamos pegar aí da Federal de Belas Artes de Minas Gerais, né? Que lá no finalzinho, lá no teu TCC, a gente chama de TCC, né? Trabalho de conclusão, que para muitos isso é um estresse, né? Você faz a tua primeira instalação, que você vai chamar de casa, em 2014, né, onde você reunia suas pinturas, né, e os objetos, simulando uma casa, né, onde ambos eram coloridos. Né? E eu adoro essa história, porque você fala assim, ok, aconteceu a abertura, estava lá as pinturas, e as coisas falam, não gostei disso, e resolvi pintar todos os objetos de cinza, né, deve ter aloprado no final de semana lá na galeria, pintou tudo, né, deixando a cor e as texturas somente nas telas, né? E assim, o que te levou a realizar essa manobra? Bom, só uma correção, eu gostaria que fosse em 2014, mas foi em Não é, 2004. 2004, desculpa, Então já troquei o tem zero mais aqui. tempo. Tem mais É, tempo. bom, você narrou basicamente como que foi o procedimento do trabalho, né? Dessa descoberta de um trabalho que até então acontecia só num projeto, num desenho, que você vai Sim, trabalhando ao longo de muito tempo, e quando você instala, você vê que na experiência você acaba tendo, né, muitas surpresas ali dentro. E sim, como era um ambiente acadêmico, eu fiz isso que você falou, né? Pintei os objetos de cinza e deixei só a textura deles ali dentro. Bom, quando eu fiz isso, a percepção que eu tive é de que eu consegui fazer a pintura, de certa maneira, vir para frente, e os objetos ali, com a sua volumetria real, né, os objetos ali tridimensionais, eles ficaram todos apagados, é como se fosse uma morte fora da tela. Então, é um pouco sim, isso que essa pintura de cinza nas coisas representa, como se fosse sim, uma morte que as coisas têm fora dessa pintura. Assim. Então, nessas instalações, o procedimento é esse. Né? Então, esses objetos eles não são escultóricos, eles não são esculpidos ali, eles são sim, apenas parte complemento à experiência daquele trabalho, daquela pintura, fazem parte só nesse contexto, mas sim, funciona isso, como uma coisa que te desperta a consciência entre esses dois planos, o da sim. pintura virtual ali dentro e aquele campo da sala real que a gente está ali vivendo e circulando. Sim. E eu acho essa experiência tão legal, sabe, Alan? Parece que é um detalhe, né? Mas se você for pensar, cara, eu estava finalizando um curso e aí eu fui até o final na experimentação, que acho que isso que é o bacana da universidade, você também está ali, né, experimentando um monte de coisa, você não está nem preocupado com o mercado, você quer acertar o projeto, né? E aí na hora que o projeto está montado no espaço, né, você ter essa possibilidade de olhar e falar, cara, não é nada disso, né? E muitas vezes, né, no mundo aqui fora, né, a gente faz isso e não tem a possibilidade de, ó, não, vou mudar tudo amanhã, porque não é bem isso, né? Mas daí já está vamos pensar assim, uma qualidade sua, né, de investigação, né, e dessa curiosidade, né, e de falar assim, não, o trabalho pediu algo a mais. E aí você vai, se atira e faz. Porque poderia ter ficado sossegada, já está pronta a exposição, mas não, né, a coisa não está concluída. E aí você se joga nessa oportunidade, né, de fazer a coisa acontecer
de uma outra forma, né, mas que te traz um novo entendimento, né? E isso eu sempre falo, dentro do processo de criação, você tem que estar aberto para o inesperado, né, para o novo e para onde que o trabalho te leva, porque se você se dá, né, satisfeito por, tá bom, tá pronto, não vou mais mexer, ai que trabalheira, vou passar o final de semana pintando tudo de cinza. Não, né? Então essa é uma característica da criatividade, né, do processo de criação. Você realmente olhar para o projeto e falar, cara, o projeto está pedindo algo mais, uma outra coisa, e se lançar neste lugar, né? E poderia ter dado tudo Uhum. muito ruim também, mas não, né? É, Tem uma intuição sensível que fala, não é difícil dar errado, né? Mas tem uma intuição que leva, né? E vai lá e executa, né? Essa é uma característica de um processo criativo de começo, meio e fim, né? Que leva para a potência do mais do projeto, né? Então isso é, muito legal mesmo. tem essa coisa, né? O pesquisador das artes, ele está em torno do subjetivo, né? Da poética. Então, ele tem que deixar um espaço para esse processo seguir um pouco o seu caminho também. Então, isso é Sim, muito importante. Assim, aconteceu comigo em diversos momentos. Nesse momento, tive a felicidade de estar dentro de um ambiente de pesquisa de escola de arte, né? Que eu pude fazer isso. Na sim. verdade, eu acho que eu faria de qualquer maneira, mas, assim, é Que algo bom, que né? realmente teve um retorno positivo de achar o caminho desse trabalho. Isso acontece com frequência, assim, você começa, né, com um projeto e vai reconfigurando ele ao longo da criação ali dentro, né? Sim. Esse primeiro retorno. Bom, pegando o gancho dessa história, né, eu elaborei que é uma pergunta assim, ó, por exemplo, quando você fala, estamos falando aqui da pintura, né? Então vamos lá. No plano da tela, que simula, e aqui eu botei entre aspas, tá? O simula, né? Porque eu acho melhor aqui a palavra apresenta, né? Uma realidade, né? Aquela que é atravessada pela sua intuição, né? Essa imagem, né? Ela relaciona-se com os objetos pintados de cinza. É como se na pintura aquilo que tem a potência criadora ganhasse foco e vida. E a vida fora do plano da tela, estrangeira ao trato pictórico, ficasse em um segundo plano. E eu fiquei muito feliz na hora que você deu esse feedback, é exatamente isso que eu estava aqui pensando, né? É como dizer, não são pintura das coisas do mundo, são imagens dos atravessamentos que emanam dos objetos, das coisas, que despregam também das arquiteturas. E aí a pergunta, você poderia compartilhar com a gente, que aí é uma curiosidade minha também, né? Como é que é o seu processo de escolha, por exemplo, de uma determinada arquitetura, né? E aí eu estou vendo aí atrás de você, que você toma como foco de investigação, como por exemplo, aquelas que você apresentou no CCBB em 2016, está certa a data, né? E depois no Tá. projeto Onde as Memórias se Perdem, no MAC-USP, em 2017. Como é que é isso? Como é que você chega numa determinada arquitetura e fala, cara, é esse prédio, é sobre ele que eu quero investigar? Como é que é esse processo? Então, varia muito de trabalho para trabalho. Por exemplo, normalmente eu estou sempre colecionando imagens. Imagens. Especificamente, eu me interesso muito por arquiteturas interiores. Assim, tenho um interesse de colecionar essas imagens. Eu coleciono também, paralelamente, imagens de casas destruídas, né, de arquiteturas Hum, destruídas. Enfim, eu vou fazendo coleções de imagens que eu nem sei se eu vou usar um dia, se eu não vou usar um dia, né? sim, E aí você vai, né, direcionando para esses trabalhos à medida que vai surgindo a oportunidade deles, né? O trabalho do CCBB foi interessante porque, na verdade, ele pretendia unir dois tipos de percepção de paisagem, de espaço urbano. Uma que era aquela que a gente tinha acesso, né, e relativamente isso é muito novo, de você poder entrar no Maps e ir no local que você quer, ver uma visão da sim, rua, né, conhecer um espaço todo virtualmente antes de ir no próprio local, né, sim, contrastar isso com aquela experiência de você estar nessa paisagem, vivenciar esse espaço, estar lhe circundando, ter uma sim, escala real da sua relação com aquela arquitetura, né? Então, nesse trabalho do CCBB foi um pouco isso. Eu estabeleci uma visão aérea de uma paisagem do Rio que já tinha mudado um bocado, assim, né, por conta daquelas reestruturações das Olimpíadas, né? sim, Então, todo mundo já iria perceber que já tinha mudado aquela paisagem, já tinha destruído aquele elevado, né? Então, tinha algumas sim, alterações que eram perceptíveis e bem recentes. Então, sim, eu conheci essa paisagem como um estrangeiro através dessa imagem, então, que vira aquela grande pintura que tem lá, acho que de 5 sim, por 2,5, sim, né? E depois eu fiz uma residência artística num perímetro dessa imagem que eu usei para fazer essa pintura gigante, tendo ali todo um estudo daquela arquitetura, daquela história, daqueles prédios,
né, de estar ali dentro, de ir nos lugares, ou seja, habitei essa paisagem durante um tempo para fazer outra série de pinturas que partia dessa experiência vivenciada. Então, esse trabalho do CCBB, ele foi isso. De um lado, a imagem de uma pintura grande, feita através de uma ferramenta técnica, do outro, tudo que eu vivi nessa residência artística ao longo de tempo, nessa paisagem experienciada ali dentro. E dali surgiram outras séries do meu trabalho, que foi a Black Lands, que é aquela série de pinturas negras, por exemplo, a partir, por exemplo, da escolha de um prédio que mexeu muito comigo, que é aquela Ilha Fiscal, por exemplo, no Rio. De certa maneira, ela parece que está presa por uma pequena passagem só para a Terra, né? Que ela tem um formato de barco, iria de alguma maneira flutuar, navegar ali sozinha, né? Se ela fosse solta ali daquela parte de terra. Então, ou seja, ali começa um outro trabalho que desdobrou em outras exposições. Então, aquele prédio me chamou a atenção ali. Nessa mesma exposição tem o Palácio Monroe, que inclusive eu estou fazendo aqui uma outra versão dela. Isso. Ai, que legal! É lindo isso. Eu estou fazendo, acho que é a terceira ou quarta versão desse prédio, um prédio que eu gosto muito, né? Que foi uma arquitetura que a história dele me chamou muita atenção, de ser um prédio que foi construído por uma exposição universal e que nos Estados Unidos, que foi transportado e que serviu de história para o Brasil, sendo que o Senado funcionou ali, né? E foi um prédio que foi destruído num processo de urbanização ali, também num procedimento bem complexo ali de narrar, né? Então, ou seja, sempre tem alguma história que me leva para esses prédios, entende? No trabalho que você fala do MAC USP, eu trabalhei a partir de alguns casarões da Avenida Paulista que não existiam mais, que foram todos derrubados para ceder o que a cidade virou hoje, e uma imagem de das cataratas, né, de Foz do Iguaçu, né, que era mais ou menos uma imagem muito desgastada ali, né, porque é uma imagem que tem tanto postal dele, e aquela simbologia daquela água escorrendo ali dentro. Então eu associei isso, onde as memórias se perdem, tanto com esses prédios que já não existiam mais, como com imagens da minha vida pessoal ali, que eu coletava, e também coleções de outras imagens que eu fui anexando no espaço dessa exposição, né? Então essa é uma exposição de pintura e fotografia, diferente da do CCBB, né? Sim. E aí tem uma coisa interessante, que agora que me deu um clique, né? Os seus primeiros projetos, né? Eu lembro das casas destruídas, parece que passou um tornado, assim, uma coisa... Aliás, foram os primeiros trabalhos que eu conheci seus, fiquei apaixonada. Falei, nossa, que coisa incrível. Inclusive, estava com o Marcos Amaro quando eu vi. Eu falei, cara, esse homem é incrível. Eu tenho um quadro dele. Eu falei, que legal, né? E eu falei assim, nossa, né? E, então foi uma conexão direta, assim, né? Depois que eu vim conhecer você pessoalmente. E é interessante, né? Porque se a estratégia lá atrás foi pintar o mundo de cinza, né? E como se a criação, a coisa que vibrátil ficasse na pintura, né? E você relegava o cinza para o mundo, no decorrer do tempo você faz essa inversão, né? Você leva de volta, né? Você traz o cinza para a pintura, né? E atualmente você está numa pegada bem mais dos tons, você esquenta um pouco cinza, né? Mas aí você trouxe o cinza e leva aquela imagem, né? Vamos pensar assim, aquela imagem vibrátil para esse campo de uma sensação, não é mais ligada à coisa do mundo. Você consegue perceber isso, essa manobra que você fez? Eu acho que sim, eu acho que isso tem muito a ver com o fato de eu ter uma consciência de que eu estou sempre trabalhando com imagens das coisas, né? Então, imagens que vêm já por exemplo, no caso das desconstruções, são imagens terceirizadas, né? Que são publicadas em jornais ali, de desastres e tudo mais. Elas não têm um foco artístico quando elas foram captadas, né? Por exemplo, elas têm uma qualidade fotográfica muito grande e já são fotos históricas. Todo mundo naturalmente sabe que a foto não é minha, do Palácio Monroe, não estava naquele momento. Então, isso leva para a pintura um pouco dessa trajetória da imagem, de onde isso veio, sabe? Da fotografia. Então, eu utilizo com uma certa frequência, eu acho que isso influencia um pouco a paleta de cores, assim. Mas eu acho que o cinza, de alguma maneira, ele está sempre presente, né? Sim. Ele está sempre presente. Eu tenho uma paleta um pouco rebaixada, assim, um pouco... Sim, rebaixada. É uma paleta que eu gosto, na verdade, que ela seja um pouco mais lenta, não uma pintura que é muito colorida, que te invade logo de cara. Eu gosto de uma pintura um pouco mais lenta, com tempo de decantação maior, entende? Então, eu acho que o cinza me dá isso, dá esse tempo que eu preciso para a pintura chegar até a pessoa, né? Sim.
É engraçado você falar isso, né? Um tempo mais lento, não é aquele tempo de uma sedução rápida da cor, né? Ela entra de um outro jeito, né? A pintura ela vem chegando, a imagem vem chegando, isso mesmo, né? Ela vai decantando nesse outro tempo, né? Isso. Agora, Aí por tem uma. exemplo, eu tô na Fala, minha, só para te interromper, eu tô na tô minha vendo ali fase ultra atrás, colorista, ó. tô vendo ali, ó. Depois Ai, eu te quero mostro ver. ali atrás. É o máximo de cor que eu Legal. consigo chegar. Depois a gente fala sobre isso. Ó, aí tem uma outra série que eu adoro, eu ainda não vi pessoalmente, acho que eu vi um só, que é assim, são as dos livros de pedra. E aqui você flerta com a categoria de livro de artista, livro objeto, a escultura, a pintura e tudo junto, tá tudo ótimo, né? E aí eu fiquei pensando assim, é como se a imagem pintada, né, desejasse ser algo além de uma sensação pictórica, mas também se tornasse história, documento. Como que você chegou nesse formato livro, objeto, pintura? Bom, na verdade, eu sempre tive uma prática de fazer anotações diárias, fazer cadernos de artistas, livros de artistas. Sim, Então, já tinha desenvolvido duas séries anteriores, uma que chamava O Livro do Mar, outra que chamava O Livro do Vento, né? Funcionava sobre papel, suporte de papel, e era pintura em óleo alquídica sobre papel. Mas ela sempre remontava a ideia do livro como objeto, né? Eram planas, não tinha nada do livro, normalmente duas a três imagens que eram colocadas no suporte como se fosse uma página de livro que só ficaram as imagens e sumiu o texto. Né? Então, ou sim, seja, já era um sim, trabalho que eu desenvolvi anteriormente com isso. Chegou um momento que eu tinha essa ideia de fazer o livro como um objeto escultórico, como uma peça que tivesse realmente uma ligação direta com o livro, que eu acho que está sempre presente na minha vida. Bom, né, nessa coisa da gente estudar, da gente ter essa coisa de colecionar o livro, de perceber que o livro sim, transporta para a gente toda essa informação constante. E grande sim, parte dessas imagens históricas eu vi através de livros ali dentro, né? sim, Então, sim, a ideia de construção desse objeto também surge num croquis, num desenho, né, que eu pensava num livro e que as pinturas estivessem nele, com o texto todo apagado. A princípio, eu fiz o teste com um livro de papel, apaguei e ficava como objeto muito feio ali dentro, sabe? Então, não me dava interesse ali dentro. E depois eu pensei em realmente transportar e fazer pelo concreto, conseguindo no concreto também aquele cinza que antes era pele sim, que cobre as coisas, o cinza da matéria do suporte. Outra sim, questão também que o concreto também me remetia diretamente às arquiteturas, né? Então, ou seja, sim, era como se eu estivesse falando da arquitetura, um suporte de concreto que liga diretamente ao que constitui essas imagens ali dentro. sim, Então, foi por aí que surgiu. Aí foi depois a concepção, né, de como construir esse livro, de como desenvolver. Eu tive a parceria, né, belíssima com meu assistente Iago Gouveia, que é outro artista que é escultor e que conseguiu me ajudar a chegar nesse formato que eu precisava para conseguir que a pintura funcionasse exatamente como imagem sobre a peça de concreto. Então foi assim, foi um processo, quase sim, sempre segue nesse caminho, assim. E às vezes eu tenho essas parcerias que vão complementando ali sim. um trabalho. Aliás, quase todo tempo tem essas parcerias em algum nível. Ótimo. Né? É. E aí, eu lembro que quando você estava começando a fazer os livros, você tinha um desejo de fazer uma instalação com todos eles, lembra? A gente chegou a conversar. Isso já aconteceu ou não Não aconteceu? revela, Kátia. Todos eles juntos! Ia ser uma coisa muito legal. Então, na verdade, esse projeto seria da exposição da Kogan, que a gente teve que adiar por conta da pandemia, né? Sim, Então, ele está para acontecer ainda. Ele já mudou um pouco, porque, na verdade, eu tenho optado em fazer ele num espaço mais aberto. Então, talvez a sim, gente faça no Fama e não na galeria, está sendo sim. definido ainda, Nossa, mas vai ele ficar deve lindo ocorrer. isso. Ele deve Vai ocorrer, se ficar as lindo. paredes da sala, tomara. Sim, Né? sim. Mas, assim, esse é um projeto ainda que está para acontecer no ano que vem, entendeu? Sim, sim. É, porque eu tenho acompanhado nos sites, assim, cada hora tem mais livros, mais livros. Está montando uma enciclopédia, né? Assim, de monte. Eu falo, meu Deus, eu quero ver isso tudo junto. Ainda não E rolou. eles estão Então, todos aqui teremos o guardados. prazer. Estão Vai todos ser guardados para lindo. esse evento. E, na verdade, Nossa, vai essas ser imagens, demais. depois da pandemia, eu fiz uma reestruturação dessas imagens. Então, muitos Sim, livros, eles tiveram que ser revistos. Assim. Um projeto que, na verdade, eu tive a sensação que, quando aconteceu a coisa da pandemia, da gente parar e de tudo que a gente viveu nesse momento,
eu sim, tive realmente a necessidade de rever todo o projeto, assim. que Como ele legal. não aconteceu, eu estava em tempo, mais ou menos como pintar as coisas de cinza no meio da exposição, sabe? Então, Sim, ele mudou um pouco para, de certa maneira, estar um pouco mais ligado ao que a gente está vivendo, assim. Então, foi muito bom. É como se eu tivesse começado o projeto do meio de novo para sim. poder realizá-lo, entendeu? Sim. E aí é interessante, né, porque quando a gente expõe livros de artista, né, que geralmente é feito em papel, né, e a grande maioria, né, que são os cadernos de percurso, de anotação, de anotações, né, tem sempre essa coisa assim de escolher a página que vai ficar aberta, né, porque geralmente fica aquele tampo de vidro, né, e aqui, fico imaginando estresse, né, você tem que ir lá abrir uma. Putz, é essa que vai ser, né? E aí é um livro, né, que é de concreto, né? Então, não tem como, é uma página que está aberta, né? E aí você que dimensiona, né, a espessura do livro, qual é a imagem que vai ficar, né? E quantas outras poderiam lá estar que a gente nunca vai ter acesso àquela história daquele prédio, do concreto, das coisas, né? Então, assim, é sempre assim, a gente tem um contato né, do agora com aquilo, né? Tudo que foi lá atrás a gente nem tem como, né, acessar todas aquelas histórias que estão impregnadas naquela materialidade, naquela arquitetura, né? E você faz isso no livro, né? Você faz isso no livro, né? Você tem que decidir, né, a espessura ali da coisa, né? E qual é a imagem que fica, se é página dupla, se é uma, se é outra, né? E é muito incrível isso, é muito incrível. E a ideia é que é um livro impossível, isso que você falou mesmo, direto no ponto, assim, é um livro impossível, né? Ele é um livro que você não vai poder mudar a página dele, né? E você realmente tem aquilo como uma sensação, porque você vê as páginas ali dentro, você, de certa maneira, assim, ainda mais no meu caso, por exemplo, eu sei que livro virou cada trabalho, de como ele surgiu, de todo esse procedimento, então Sim, é um livro um pouco impossível, que o texto já não é mais visível, que só fica aquela imagem que também é uma imagem que não é uma imagem impressa, é uma imagem ali pintada, né? Ou seja, é uma sim. certa contradição, uma coisa que é feita manual para o livro que é tudo impresso. Então, são uma série de camadas que tem esse trabalho que a gente vai pensando a respeito, assim. Mas é um Muito projeto que eu gosto bonito, muito, muito no meio bonito. dele. Vou Tem até adorar alguns aqui, ver. depois, se você quiser, eu te mostro Tá, uns aqui. a gente vê. Olha só, Sobrar um tempinho. uma outra coisa que você trouxe, bom, é assim, o Alan, né, a gente como artista, assim, tem participação em muitas residências artísticas, né, pessoas estão aí ouvindo, então eu vou falar algumas, né, então tem aqui, ó, a Pintura Além da Pintura, no CEA, em Belo Horizonte, a quinta edição do programa Bolsa Pampulha, também em Belo Horizonte, a Residência Baró, em São Paulo, e várias, né, premiações, entre elas a Bolsa Pampulha, na quinta edição, Prêmio Foco Bradesco Arte Rio, Prêmio CCBB Contemporâneo. E aí, mais assim, é uma pergunta para você compartilhar, né, com o pessoal que vem assistindo depois as lives, né, assim, como que você vê e qual que é a importância dessa experiência, né, das residências, né, e o que que isso te traz de diferente do ensino formal? E aqui eu estou falando ensino formal, academia mesmo, né? E como é que isso contribui para a sua investigação? Bom, eu acho a residência artística uma parte fundamental assim do meu desenvolvimento até hoje, assim, sabe? Eu recomendo constantemente para os meus alunos, porque é aquele momento que você, né, de certa maneira, você sai do seu local, tem uma imersão numa instituição, numa residência coletiva ou individual, que o foco é apenas a produção. E é um deslocamento, né? Normalmente você vai Sim, para uma sim, residência em outra cidade, em outro país, e você tem aquela oportunidade de estar imerso dentro da realização de um projeto por um tempo, trocando com pessoas diferentes do seu dia a dia. Então, eu acho que é uma complementação muito grande para a formação de qualquer artista. Assim. Sempre falo, assim, eu acho que a escola é fundamental, mas eu acho muito interessante que o aluno, depois que saia da escola, nesse primeiro momento dele e ao longo da sim, carreira, que ele tenha experiências de residência artística. Elas são muito enriquecedoras. Bom, eu particularmente tento fazer uma, duas por ano, quando é possível, né? Então, sim. assim, sempre escolho Conciliar, essas residências dentro conciliar com o do meu calendário tempo livre, acadêmico. né? Dentro do calendário acadêmico, para Com poder certeza. realmente ter esse momento, assim. E normalmente eu deixo a residência para aquele momento que eu estou transitando de um trabalho para outro, assim, para Ah, que poder legal. reengatar o processo, sabe? Eu acho Dá que uma elas têm esse respirada. papel. É, Muito quase legal. sempre tem esse papel. Na pandemia ia fazer uma e tive que interromper. Então, nesse ano, agora, eu devo retomar esses projetos que foram
abertos e que não ocorreram por conta da pandemia, né? Sim, sim, muito legal. Outra coisa aqui, aí tem uma coisa curiosa, né? O Alan é um biker, é um Nossa, da onde... biker. Essa eu tirei lá da cachola, né? E bike é noturno, não é isso? Você tem uma coisa de andar para o BH à noite, eu acho que é onde dá, né? Como é que é isso? Como é que isso te traz, assim, vamos pensar assim, tem o Alan, que é o biker noturno, e tem o Alan pintor. Como que esse aqui ajuda super o outro lá? Vamos lá. Bom, não tinha me preparado a falar sobre isso, Uhul, então, isso é bom! mas o que eu posso te dizer, assim, bom, tem um pouco de razão, normalmente eu pedalo sempre à noite, é algo que está ligado um pouco ao tempo que eu tenho livre, mas também porque eu odeio um pouco o sol, sabe? Eu tenho problema com o sol. E o momento da madrugada, normalmente a cidade está parada e você consegue ter um tempo completamente diferente. Na verdade, não só para pedalar, mas para pintar também. O que eu tenho feito, na verdade, é que eu tenho saído para fotografar à noite. Sim, Então, desde o início da pandemia, eu comecei a fazer eu documentei, fotografei muito na cidade parada naquele momento, ainda mais em Belo Horizonte, que nos primeiros meses da pandemia ficou muito parado, né? Agora está normal, mas enfim. Então, eu comecei a fazer essa coleção de imagens. E muito ao legal. longo desse processo, eu começo agora a sair à noite, vou fotografando, anotando coisas durante esses pedais. Assim. Então, eu tenho feito, assim, ido a lugares que eu posso acompanhar essa cidade parada, silenciosa. Assim. Não Sim. sei o que está virando, mas já está virando um vídeo, por exemplo, que é o que eu estou fazendo. Né? Eu executo alguns vídeos, então, assim, é um processo que eu acho que vai acontecer mais lá na frente, assim, Sim, entendeu? que legal, que Mas é legal. algo que me complementa, eu preciso disso. Hoje, inclusive, depois dessa live, já começo a preparar tudo para mais uma saída. Na minha bicicleta fica sempre um suporte para eu poder gravar ali no caminho, Ah, que assim, né? legal, Então, que eu legal. vou coletando essa imagem e vou decidindo o que eu faço com elas, assim. Sim. Mais uma, vamos lá, que dá tempo, dá tempo, dá tempo. É assim, essa é uma pergunta que eu faço para todo mundo, que muito interessa, né, dos processos de criação e etc, etc. É assim, e quando trava o processo de criação? Sabe aquela hora que parece que dá... É difícil, né, porque quando a gente já está no projeto, mas às vezes dá aquela... Pum, deu um branco, assim. Qual manobra, o que que você faz, assim, que você fala, cara, engata de novo, né? Além de andar de bicicleta, quais as outras coisas, né? Porque, assim, já teve de tudo aqui, entendeu? Já ouvi abraça cachorro, chupar picolé, sair com o filho, agora andar de bicicleta, sei lá o que que é. Mas o que que te... Vê outras coisas, sei lá, o que que o Alan, naquele momento, você fala, meu, não sei, o que que eu faço? Bom, na verdade, você tirou a minha resposta, é exatamente o que eu faço. Normalmente eu vou pedalar ou eu vou andar. E eu vou ouvir música. É um processo que me destrava bastante. E também ver filmes que eu gosto muito. Assim. Então, isso normalmente é o que me faz ali reengatar no processo, sabe? Afastar um pouco, às vezes você precisa disso. Às vezes você faz uma viagem, alguma coisa que você não planejou demais e que é simplesmente você viver um pouco e voltar para o trabalho. Então, acho que Sim. às vezes você precisa de algo que te tira desse local ali dentro. Te dá um Normalmente, quando eu respiro, né? estou nesse momento, eu não quero ver muita arte, não. Eu não quero ver muita arte de Exatamente. pintura ou nenhum livro mais informativo. Eu quero ter uma experiência com a arte, talvez como um vídeo, um cinema, a música, mas algo com uma área que eu não domino, entende? Isso Sim. me faz voltar um pouco, mexer de vontade de trabalhar. Então, funciona assim, entendeu? Tem alguns filmes que eu vejo repetitivamente, assim, repetidamente, e que Repetitivamente. sempre me fazem voltar para a pintura, entende? Ai, que Então, legal! é. Qual que é o filme? Qual que é o filme? Ó, Hashtag tem Fica a Dica vários, do tem Alan. vários, tem vários. Tem Vamos o lá. Amélie Poulain, por exemplo, que é um filme que Ai, eu gosto muito. adoro! Não, ele é totalmente pintura, né? Pelo amor de Deus, Amélie Poulain. Pois é, adoro ele, adoro um que chama Paraíso. Sim. Adoro esse filme. É um filme bem silencioso, mas me reconecta. Agora, adoro aquele, eu tenho assistido repetidas vezes, o Teoria de Tudo. Um filme que Ah, eu isso eu gosto não muito. conheço. Teoria de tudo. A Teoria de Teoria de tudo. Tudo. Tem um Eu gosto filme da também. narrativa ali do roteiro. Então, é um filme que eu Ah, gosto de assistir de novo. Assim, eu sei que eu preciso desse filme que eu já conheço para voltar a pintar, sabe? sim. Aí mais uma.
para quem está começando, o que você Uhum. diria? O que você diria, assim, uma pessoa que está começando, Bom, assim, eu diria, vá para o ateliê, crie rotina de ateliê. Eu acho que a grande questão é você aprender a ir para o ateliê, seja para pintar, seja para fazer desenhos, seja para ler um livro, mas vá para o ateliê e produza. A maior parte das respostas vem na hora que você está pintando, que você está produzindo, que você está estudando. Então, às vezes, você está sim, naquela fase de incômodo com o seu trabalho, você não sabe por onde ir, você pode ler coisas, você pode pegar informação, mas vá trabalhar também, que é o momento que você começa a encontrar esse caminho. Agora, tem sim, muita gente que só vai enchendo, enchendo de informação e não vai trabalhar ali dentro. E dá sim, essas pausas muito grandes sem produzir. Né? Então, sim, se você parou de pintar hoje e vai deixar para pintar daqui a um mês, você já é outra pessoa. Você sim, cortou um pouco esse processo. Então, eu sim, acho assim, você tendo essa rotina de trabalhar, mexer um pouquinho, a pintura, por exemplo, né, exige que você tenha um tempo de entrar dentro dela, do mundo da pintura. Então, sim, mais difícil é você começar. Você começou a trabalhar, depois de uns 30, 40 minutos, você nota que a pintura te aceitou e você já está pensando em pintura, pensando em mancha. E aí você vai notando que todas as suas ansiedades começam sendo resolvidas ali na pintura. Então, isso para mim interessante, funciona, sabe? Grande parte dos meus alunos tem uma inquietação muito grande por conta da pressão que a gente tem, né, de terminar o curso com um processo criativo como se sim, fosse, né, uma sim, solução mágica para tudo, né, com uma sim, série bem sucedida, e às vezes sim, ficam só exatamente enchendo de informação, mas vão muito pouco para o ateliê. Então, acho que não tem como dar certo assim dessa maneira. Então, meu sim. conselho é trabalhe mais, e no meio disso tudo, você lê, você vai ver a exposição de outros artistas, vai conversar sobre arte, que aí você vai ver que as respostas vêm, entende? Sim, sim. E aí tem outra coisa assim, eu não sei você, mas eu tenho uma coisa de processo de criação que é assim, às vezes eu vou visitar outras áreas, assim, que não é das artes, sabe? Dá vontade, eu vou ler um livro de biologia, sei lá. Eu vou ler, sei lá, vou ver uma palestra de biotecnologia, de sei lá o quê, sabe esse negócio totalmente fora da curva, né? Porque aí eu falo, tem algo ali que me interessa, né? E nem sempre é uma bibliografia específica mesmo do universo da arte, assim, né? Isso é uma coisa que eu já percebi que me provoca, assim, me faz pensar o trabalho a partir de um outro lugar também, né? E eu tenho percebido muito isso nas orientações de projetos de aluno, que às vezes a própria bibliografia de arte não dá conta, né? As questões do contemporâneo também estão flertando com outros lugares, né? E eu tenho percebido isso, sabe? Eu não sei como é isso para você. Não, eu acho assim, o mundo está sempre gritando para a gente questões, né, que a gente quer dar conta de alguma maneira, tudo que você vê em arte está ali presente na hora que você está Sim, tentando criar, né, mas tem que haver aquele momento, assim, que realmente a pintura ou a linguagem que sim. você, né, trabalhe, Sim, seja para você um prazer de você estar ali dentro e poder fazer isso sem claro. compromisso. Se der Sim, errado, você joga fora, né? Não tem que ficar bom tudo, você vai mostrar quando ficar bom, mas aquele processo de sim, ateliê é um espaço de liberdade. sim, Então, eu tenho, nesses anos assim que eu oriento muito, essa para mim é sempre a maior dificuldade, fazer o aluno entender que a vida dele é ele gostar de ir para o ateliê trabalhar, sabe? sim, E sim, semana passada eu aprendi muito com um dos alunos que eu estava conversando e orientando, e ele estava com um processo, um pouco de travamento no processo dele, e ele me falou, olha só, agora eu comecei a comprar essas massinhas para mim começar a brincar com elas antes de começar a pintar. Aí eu relaxo e vou pintar. Eu falei, Olha que olha que legal. curioso, porque exatamente o que a massinha faz é o que a pintura devia ser para você. Sim, Entende? Você não tem que levar esse peso, essa pressão toda sim, para sua pintura. Isso não sim, acontece assim. sim, Não acontece planejado. Você não tem sim, segurança sim, mesmo. sim, Então, se você vai para a pintura com toda essa pressão, como vai dar certo? Entende? sim, Então, eu acho que tem que ser isso, essa coisa, esse espaço do lúdico, não tem que ser para ontem, para amanhã, né? Você tem o tempo de errar, tem o tempo de experimentar, tem que sim, ser bom para você. Se não estiver sendo bom, você não estiver querendo fazer, você provavelmente está no caminho errado. sim. Entende? Então eu acho que é por aí. Eu destravo o processo trabalhando, entende? Sim, não, claro. E eu falo muito nesse lugar aí, né, quando o mentorado está nesse lugar estressante, né, de, eu não consigo nem começar, blá, 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 porque ele entra no ateliê, assim, de braço dado com o sabotador perfeccionista.
E aí é um sabotador, né? O perfeccionista Uhum. no grau muito lá em cima, ele é um sabotador, né? Então, em vez de ele ajudar, ele atrapalha, né? Então, entra de braço dado com o perfeccionista, aí, claro, a tensão é muito grande, porque a ansiedade, né, de ter que acertar na primeira, e aí isso ferra com o processo criativo, né? Então, eu falo, o processo de criação tem que ser leve. O tema do trabalho até pode ser dificultoso para a pessoa, mas o processo é isso que você traz. Cara, se não for leve, se a pessoa não flui, algo está errado, preciso olhar para isso, talvez nem seja isso, né? É verdade. Um A pouco estrutura isso. acadêmica, na verdade, ela é um pouco construída em cima de uma ordem, naturalmente, que tem que ser feita, porque você tem que Sim, construir ali um roteiro de experiências, mas ela pode criar no aluno, no artista que está em formação, essa ideia de que tudo tem que acontecer naquele tempo, que é daquela maneira. Então, ele vai para o sim, trabalho com aquele tanto de interferência, pressão e expectativa para o trabalho, sim, né? E isso, às vezes, se resolve com muito tempo. Então, quando você realmente aprende para o trabalho com prazer e deixar essas coisas acontecerem um pouco mais naturalmente, você sente que você vai conseguindo construir, você vai conseguindo ver as respostas dessas sim. angústias que a gente tem no início. Mas é muito normal, então isso eu falo para todos. Então, nesse momento, eu vou Vamos te lá. mostrar um pouco do livro de pedra e do que eu estou Tá, fazendo aqui nessa sala aqui, tá? legal, legal. Deixa eu... Será que eu consigo inverter a câmera? Consigo. Deixa eu ver. Ó, Sim, inverteu. aqui, por exemplo, hoje eu estou fazendo Tá na encáustica cozinha. quente. É, Tá, que isso aqui legal. virou uma cozinha, tá vendo? Que ótimo. É para uma disciplina da Belas Artes, então estou fazendo toda essa preparação das ceras, das encáusticas, né? Que legal. Tentando achar um equipamento que funcione para você fazer Dentro de essa disciplina à casa, distância, porque sim. né, isso era dado dentro de um ateliê que tinha toda essa estrutura. Aqui, só para vocês verem, ó, tem 3 estágios desse livro de pedra. Ah, que legal. Um que é o processo dele branquinho, né, quando só está na peça, e normalmente eu escolho esse livro, a página, e vou variando um pouco no formato para que seja essa ideia de uma biblioteca mesmo. Depois tem o Sim, momento da pintura, que ele está todo aqui tampado, ó, e está sim. acontecendo, e eu deixo só o espaço vazio da imagem para Tá, começar o trabalho. E depois aqui, quando eu começo a tirar todas as fitas e fica o livro. Ó. Então aqui está aquilo sim. que você Olha falou que das legal. páginas, né? Essa, por Sim. exemplo, é a imagem da construção do Copan em São Paulo, né? Sim, que legal. Aqui, olha, tem um trabalho novo que como estamos aqui, eu vou mostrar para vocês, olha. É um trabalho só isso, tá? É de uma Tá, série nova que ele conecta um pouco, digamos assim, uma parte que é um pouco mais uma abstração com imagens que já são antigas e velhas. Ele tem sim, uma conversa com os livros de pedra, né? sim, Então, aqui, na medida que eu estava fazendo esse trabalho da construção da Igreja da Sé, né? Então, está sim, na primeira mão, ainda está essa mão bem mais tosquinha mesmo. Aqui um estudo de imagens, olha, do que seria essa pintura. sim. Olha que legal. Aqui ela está começando a correr, tá vendo? Sim. Eu, na verdade, queria misturar um pouco dessa daqui com essa, mas ainda não sei como vai acontecer. E o projeto exclusivamente para você tem um pouco a ver com isso, assim. Que legal. Bom, agradeço a todos aqui a presença, a paciência, pessoas muito queridas, outras pessoas que eu não conheço, também queria agradecer essa presença. E a você por criar esse espaço, né, tão rico para a gente poder conversar com os artistas, ver o trabalho de outras pessoas. Enfim, quero agradecer a todos, foi muito prazeroso também participar aqui da sua série, Kátia. Tchau, gente querida. Tchau, Tchau, Alan. tchau, um abraço a Brigadão. todos.